Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe Ramos e esse é meu vídeo pitch parcial da apresentação do meu projeto de orientado em computação 1, orientado pelo professor Vinícius Fernandes dos Santos. O tema principal da POC é complexidade computacional do problema de empacotamento aberto em classes de grafos. Aqui apenas um pequeno sumário sobre o que vai ser abordado mais à frente na apresentação. E apenas para contextualizar e dar um início à apresentação, a teoria dos grafos é extremamente importante e acontece com muita frequência na área da ciência da computação e da matemática computacional, porque muitos problemas podem ser reduzidos ou interpretados como problemas em grafos, que são, mais formalmente definidos, uma estrutura composta por um conjunto de vértices e um conjunto de relações entre esses vértices, que nós chamamos de arestas. Alguns problemas em grafos que são muito conhecidos e muito estudados, que podem ser citados, são o problema da clique máxima, que consiste em encontrar um subconjunto de vértices de tamanho máximo no grafo, tal que todos os vértices têm arestas entre si, uma cobertura por vértices mínima, que é o menor conjunto de vértices necessário para cobrir todas as arestas do grafo, e o número cromático, que é o menor número de cores necessário para colorir um grafo. Nesse sentido, existe também o problema do empacotamento aberto, que pode ser definido como um conjunto num grafo, um subconjunto de vértices de um grafo, tal que nenhum dos vértices nesse conjunto compartilham vizinhos. Então, como um exemplo aqui nesse ciclo de tamanho 4, perceba que os vértices 1 e 3 juntos em um conjunto não formam um conjunto de empacotamento aberto, porque eles possuem o vértice 2 como vizinho em comum. O mesmo vale para o vértice 4, que é um vizinho comum de ambos. Então, 1 e 3 não pode ser um conjunto de empacotamento aberto. No entanto, 1 e 2 é um conjunto de empacotamento aberto, porque, embora 1 e 2 sejam vizinhos, existe uma aresta entre eles, eles não compartilham vizinhos no resto do grafo, então eles não contradizem nenhuma das definições do empacotamento aberto. No K5, o grafo completo de 5 vértices aqui à direita, é fácil enxergar que qualquer conjunto de empacotamento aberto não vazio tem que ter tamanho 1, porque qualquer conjunto com 2 ou mais vértices vai ter compartilhamento de vizinhos entre eles, dadas as propriedades de um grafo completo. Então, considerando aqui um problema de decisão, a gente pode entender o problema do empacotamento aberto como um problema em que tem como instância de entrada um grafo G em um inteiro K menor ou igual ao tamanho do conjunto de vértices de G, e a gente quer responder a pergunta: G possui um empacotamento aberto de tamanho igual a K? O que nós propomos nessa POC é a escrita de um survey ao redor do estado da arte do que já é conhecido a respeito do problema quando restringimos ele a diferentes classes de grafos. Nós queremos escrever e aglomerar todo o conteúdo que se sabe para que ele possa servir como ponto de partida para futuras pesquisas na área e para quem queira saber mais sobre o tema. No estado da arte, na literatura de forma geral, nós já temos os seguintes resultados para algumas importantes classes de grafos. Nós sabemos que para um grafo geral o problema é NP completo. Para grafos bipartidos, cordais, split e livre de K13, ele também é NP completo. E para alguns outros grafos com uma estrutura um pouco mais simples ou talvez mais fácil de se interpretar, nós temos grafos ciclo, caminho, árvore, de intervalo e com largura arbórea limitada por K. A gente sabe que o problema possui solução polinomial, então ele pertence a P. Os grafos bipartidos e cordais, a gente sabe que ambas as classes pertencem a NP completo. Claramente o problema está em NP, né? Dada uma solução, a gente consegue checar facilmente ali que se é um empacotamento aberto ou não, e se tem tamanho K ou não. E os autores propuseram uma redução de um conhecido problema NP difícil chamado cobertura exata por conjuntos de 3 elementos para o OPK, que é o empacotamento aberto. E com isso eles mostraram que o problema é NP completo para ambas essas classes. A redução é similar para ambas as classes, tem algumas pequenas diferencinhas, mas de forma geral é a mesma coisa, e foi proposta num artigo que basicamente iniciou os estudos em relação ao problema de empacotamento aberto. Para caminhos e ciclos, o empacotamento aberto é muito bem comportado, e o tamanho do maior conjunto pode ser encontrado em tempo constante e o próprio conjunto construído de maneira em tempo linear com um algoritmo guloso. Para os caminhos, a gente sabe que se o número de vértices do caminho for congruente a 0 módulo 4, então o tamanho do maior conjunto de empacotamento aberto é n sobre 2, onde n é a ordem do grafo. E caso contrário, o tamanho é n mais 2 sobre 2,
e pega o piso dessa equação. Como exemplo, considerando aqui o caminho com 4 vértices, como ele é o número de vértices é congruente a 0 módulo 4, o tamanho do maior conjunto de empacotamento aberto vai ser 4 sobre 2, que é 2. E um exemplo desse conjunto seria os vértices 1 e 2. Para o caso dos ciclos, é basicamente a mesma coisa, mas com fórmulas diferentes, dadas as propriedades dos grafos ciclo. E caso a ordem do grafo ciclo seja congruente a 2 módulo 4, o tamanho do maior conjunto de empacotamento aberto vai ser n sobre 2 menos 1. E caso contrário, vai ser o piso de n sobre 2. Como exemplo, a gente tem aqui um ciclo de 6 vértices, e como 6 é congruente a 2 módulo 4, a gente sabe que o tamanho do maior conjunto de empacotamento aberto vai ser 6 sobre 2, que é 3, menos 1, 2. E um exemplo desse conjunto seria os vértices 1 e 2, mais uma vez. Para árvores, a gente sabe que o tamanho do menor conjunto de dominação total, que é um outro problema de grafos, é igual ao tamanho do maior conjunto de empacotamento aberto dessa árvore. E também sabemos que o tamanho desse menor conjunto de dominação total pode ser encontrado em tempo linear em árvores, com um algoritmo guloso. Logo, a gente percebe que o OPK pertence a P quando restrito a árvores. O problema é que essa abordagem só responde para a gente o tamanho desse conjunto. Ele não entrega esse conjunto. E por isso, uma das coisas que essa POC se propõe a fazer é a apresentação e proposição de um algoritmo guloso, similar ao utilizado para encontrar o conjunto de dominação total, para encontrar o conjunto de empacotamento aberto de uma árvore T. O algoritmo já foi proposto, já foi testado com alguns testes de estresse, mas ainda não foi provado. Então, o desenvolvimento da prova é um passo que deve ser seguido na continuação do estudo da POC, até a entrega final. Quando nos restringimos a grafos de intervalo e com largura arbórea limitada por K, recentemente foi provado que o empacotamento aberto pertence a P para essas classes e algoritmos de programação dinâmica foram propostos para resolver o problema. Seguindo agora numa linha um pouco mais de fora da literatura, a classe de grafos bloco é uma classe a qual nós não conhecemos a complexidade computacional do empacotamento aberto ainda. E por se tratar de uma subclasse de grafos cordais, que são NP completos para o problema, e superclasse de árvores, cuja solução é polinomial para o problema, é natural se perguntar onde que os grafos blocos se encaixam na complexidade computacional, em qual classe de complexidade eles se encaixam. Então, a pesquisa da POC também se propõe a pesquisar mais sobre essa classe e tentar identificar onde ela se encaixaria. Os grafos bloco são grafos em que toda componente biconexa é uma clique. Uma componente biconexa é um subgrafo que, se você remover um vértice, ele não fica desconexo. Ele mantém a mesma quantidade de componentes conexas. E aí a gente tem um exemplo de um grafo bloco, um grafo borboleta. E nós nos propomos a estudar qual seria a complexidade computacional do problema de empacotamento aberto nessa classe. E aqui estão algumas referências do que foi apresentado e estudado até agora. E é isso. Muito obrigado pela atenção